Olá, Nagonianos! Nada melhor do que um lançamento Netflix cheio de conteúdo e com muita história boa. Então se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho porque hoje vamos trazer a resenha de A Voz Suprema do Blues, última performance do nosso querido Chadwick Boseman, o eterno Pantera Negra. Vem com a gente! Regar a flor da pele com perfumes, olha o feitiço que essa nega é. Balada das pulseiras e costumes, vida no cabelo, samba no pé. E ter o mundo inteiro no abraço, mãe, reverberando amor sobre A Voz Suprema do Blues foi lançado em dezembro, agora em dezembro de 2020, e ele traz o protagonismo de dois grandes nomes, que é Viola Davis e Chadwick Boseman. Viola, ela interpreta a Ma Rainey, que é a mãe do blues. No caso, ela não inventou o blues, né? Mas ela foi um nome importantíssimo em um período em que a música era marcada por homens e por homens brancos. Então, ela não venceu 3 vezes, ela venceu 300 vezes. Se hoje a gente diz que venceu 3, essa mulher venceu 300 vezes. Ela e Bessie Smith foram grandes nomes do blues, conseguiram um espaço, uma relevância gigantesca para a época, e ela vem representada neste filme por Viola Davis. Aqui a gente vai falar dos dois protagonismos, no caso os dois grandes protagonismos, que também fica com Chad, que ele interpreta Levi, super talentoso também, e acaba protagonizando essa trama aí. A grande questão do filme é que ele é um período, ele não conta toda a história de Ma Rainey, ele conta a história de um verão, uma tarde calorosa, em que eles foram gravar uma música que é até o que carrega a música principal, né, que acalora ali a trama, é a música que leva ao título do filme, que é a Black Bottom, da Ma Rainey. E é isso, o filme é basicamente esse período. Acho que agora a gente já pode entrar num período mais, né, falando um pouco do formato do filme, porque a história como um todo é basicamente isso. Eles tratam uma tarde em que a banda foi fazer uma gravação desse disco. Exatamente. E essa limitação temporal, né, ela tem porque o filme ele é a adaptação de uma peça de 1982 de August Wilson. Então, tem um porquê de ser esse processo, né, esse tempo limitado, é uma tarde. Então, tudo acontece, são 1h30 de filme que acontece só durante uma tarde. Então, são muitas emoções. Ele é bem bacana porque Ma Rainey, ela foi a primeira cantora, né, nesse estilo, realmente ficar famosa na cultura norte-americana. Então ela foi muito importante para trazer à tona o poder da voz feminina e quebrar os paradigmas da indústria. Mostra bastante isso lá. Inclusive que ela fala que eles não se importam com ela, né, que eles só se importam com a voz, que a qualquer momento ela pode ser jogada fora, e a gente percebe isso no filme. Então é bem interessante, e também interessante perceber como ela ficou um pouco de lado, assim, e Chad com certeza foi protagonismo. Eu até fiquei assustada, né, porque eu pensei que ela ia ter mais, enfim, aparições, que o foco ia ser mais nela, né. Você traduziu o meu sentimento, porque eu gosto de assistir o filme muito no neutro e depois eu vou captando informações, e eu tinha uma sensação de que o filme seria mais sobre ela, no caso, sobre a cantora, né? A gente veria uma coisa mais próxima de uma biografia, e assim, ela tá ali muito um pouco mais como coadjuvante, né? Como importante, claro, ela tem toda a importância, mas o filme em si, ele não vem pra discutir uma carreira do blues, né? Ele vem pra discutir questões raciais, o que é que tá acontecendo ali naquela América da década de 20. O filme ele é como se fosse um retrato. É como se alguém tivesse pegado um momento e feito uma fotografia. Porque ele não aprofunda, apesar de levar o nome dela no título, ele não aprofunda na história dela, mas ele mostra muito. Ma Rainey, ela me lembra, quando eu olho para a história da música, né, quem foram os negros e as mulheres negras que se destacaram. E Ma Rainey, ela precisou se caracterizar, ou caricaturar, para se destacar naquele meio. Então, quando a gente eu fui pesquisar um pouquinho sobre ela depois, então ela tinha que usar os dentes de prata, ela tinha que usar penas, a peruca que ela usava era sempre de pelo de cavalo, de avestruz, então tinha toda uma coisa para ela se destacar. E isso, pelo menos, naquele curto período que ela aparece, nos pequenos detalhes, nas pequenas cenas que ela aparece, dá pra perceber muito forte, é tipo um soco no estômago. É curto, é rápido, mas é forte. Então, apesar da aparição dela não ser focado, o filme não ser focado na vida dela, quando ela aparece, ela dá o recado. Sim, e demonstra até quando ela fala porque as pessoas querem só a voz dela, porque ela às vezes precisa ser muito dura. E acho que a gente já tá até caminhando pra começar uma parte de spoilers, né? E aí, carimba o spoiler, editor, carimba aí de spoiler pra gente focar desse
filme. Acho que antes, calma, se você ainda não assistiu o filme, o único comentário que a gente faz aqui é que vale muito a pena assistir. Sim. Se você ainda não assistiu, pela atuação de Chadwick. Ele Muito. realmente fez 200% do talento que ele já tem. Então, incrível. Pra mim, aí esse Oscar póstumo possivelmente vai rolar. Possivelmente, porque a atuação é realmente incrível. Deu nome 100%. Então, vale muito. Fofoca, momento, spoiler, fofoca. Bem década de 20, uma coisa meio rádio. Ai, gente. Você foi inspirada aí. Bota o vídeo preto e branco, produção. Vamos ouvir essas garotas. Gente, é um filme complicado. Vou começar aqui falando. É um filme complicado pelo primeiro ponto. É um filme baseado em uma peça e não são filmes que me ganham 100%. E aí, se você já é nagoniano, American Sun. Então, o filme, em muitos momentos, me lembra American Sun, por ser essa coisa muito limitada no tempo. Não sei se eu posso usar essa palavra, né? Porque, como é um retrato de uma peça, não é uma coisa que acontece por anos. Não, é uma tarde. Então, é um primeiro ponto aí que eu trago. Mas, enfim, a gente vai aprofundar mais do filme, mas é bom você saber sobre isso. Se você não é uma pessoa que ama, se você também captou isso aí, se você nunca assistiu um filme baseado em uma peça, dá pra entender porque ele é limitado, assim. Eu acho que os extremos acabam me incomodando. Por exemplo, quando a gente trouxe a lição de Moremi, eu comentei que era muita coisa acontecendo em um curto período de tempo. Nesse aqui, a gente tem um longo período de tempo com poucas trocas de cenário, eles não saem do mesmo lugar, pra ser bem sincero. Tem poucas cenas assim na rua, na loja de sapato e tal, mas é muito curtinho, então você se sente como se estivesse o tempo todo na sala. E acho que isso aí acaba me incomodando um pouco. Mas em relação ao roteiro do filme em si, não sei. Eu não sei se eu posso dizer que eu super gostei, porque como eu disse, eu sou super fã da atuação, eu amei. O fato de não ter trocado tanto o cenário, eu acabei focando muito na atuação, e a atuação de Viola e de Chadwick. Dos outros também, claro, mas deles dois principalmente. É incrível. Foi fantástico. Eu acho que é isso. Tem a questão de ser uma peça, né? Não sei como Carol sente com esse formato de filme, né? Isso também me incomoda, esse formato mais limitado, porque eu gosto de ver mais evoluções, mas isso também acaba fazendo a gente focar na questão da atuação, que é um super ponto aí, né? Sim, com certeza. É algo que eu também não sou muito fã, mas enfim, pela atuação realmente valeu a pena. A cena também, que foi uma das cenas mais marcantes, que é daquele monólogo dele, né? Que dura pouco tempo, mas assim, ele falando com os colegas lá, que ele fala da infância, da questão que aconteceu com a mãe dele, enfim, esse flashback da infância, e que em nenhum momento tem alguma imagem daquela situação e tal. Então, às vezes você pode ficar se perguntando, mas cadê, né? Eu queria ver ali o que tá acontecendo, mas a fala deles, pela fala dele, você consegue sentir aquilo, né? Você não necessariamente precisa da imagem para poder sentir, para poder se emocionar, para poder, enfim, compreender o que aconteceu de fato. Então acho que isso que faz o filme, tipo, diferente nesse aspecto, mas muito bom também. Acho que é isso. Acho que o nosso grande destaque é pras atuações, né? Tanto ele, que enfim, eu cheguei a me arrepiar de novo, porque realmente, gente, a parte da atuação é incrível. Realmente mesmo. Assim, eu cheguei, fiquei assim, gente, vai ser uma peça. Eu fiquei meio assim, pé atrás, mas realmente uma atuação incrível. Parece, enfim, eu acredito muito, enfim, na espiritualidade, que tudo caminha para um lugar certo, né? Mas foi um filme que ele fez, mesmo debilitado, né? Ninguém sabia oficialmente. Foi o último filme dele antes de morrer, e foi um filme que marca muito esse fechamento, mesmo sem a gente saber, sem eles saberem que aquele momento seria um fechamento, né? Mas, nossa, muito marcante, muito. Uma atuação, assim, incrível, muito. Aí é que eu quero fazer um recorte muito, muito diferente do que é o universo Marvel e Pantera Negra. Você tá vendo o cara em outro oposto, assim, mesmo. De várias formas, falando de várias formas, porque a gente também te transporta para uma década de 20, então a gente tem uma atuação com falas mais marcadas, mais cheias de gírias, né? A gente tá em outro processo. Então, tem a coisa meio malandro, meio pessoa que quer mudar de vida e que quer melhorar. Então, com certeza, tem um conjunto de coisas ali acontecendo que são muito bons. Viola, enfim, apesar de como a gente trouxe, né? Esse filme não ser mas focado, maravilhosa também. Ela também dá um show, gente. Como sempre. Os olhares. Essa mulher maravilhosa. Viola, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, essa mulher maravilhosa. Que atuação incrível. Tudo, o olhar dela, gente, olha. Sim. Era incrível quando passava a atuação dela, né, com a outra moça que seria, enfim, o par
de make. Gente, que incrível. Os olhares dela. Caralho, não precisa falar nada. Incrível, incrível. Atuações assim. Nota 1000. Exato, e a gente super recomenda. Acho que outro ponto que eu traria aqui pra gente já ir caminhando pra, né, o spoiler final, assim, o grande spoiler do vídeo, é falar um pouco da relação que o filme traz das pessoas negras com as pessoas brancas. Existem vários tipos de relações ali. E todas, nenhuma delas envolve empatia, envolve compreensão, nada, nenhum desses sentimentos bonitinhos, não. Envolvem sempre uma relação de troca. Ele quer o talento dela, né, o assessor, o agente da Ma Rainey, ele quer o talento dela, em troca trata ela mais ou menos ali, atura, não é nem tratar mais ou menos, é aturar. E ela, depois de uma longa trajetória, se iludindo, achando que finalmente tinha encontrado espaço para poder sua arte, né, a sua arte era valorizada. Depois de anos tendo essa lição, ela percebeu que os brancos, na verdade, só queriam de fato a voz dela. Eles não queriam ela, como se eles pudessem tirar o talento dela e colocar em uma pessoa branca seria o sonho da vida deles. Sim. A gente vê isso também no Chadwick, porque ele traz de uma forma muito dura. Quem assistiu o filme viu, porque aquilo ali foi um super impacto. Gente, eu já tava tão acostumada que o diálogo deles era tudo assim, na risadinha, você dava alfinetada, mas era tranquilo. Que quando ele traz o que aconteceu com a família dele, com a mãe dele, eu tive que parar um pouquinho o filme pra beber uma água, respirar e falar, gente, não esperava. Foi também, não né? esperava. Uma super surpresa ali. O que aconteceu com o pai dele também, porque ele traz uma coisa meio que assim, não, então meu pai vendeu as terras e a gente foi embora, e aí eu fiquei, cara, num misto de sentimentos, meu Deus, o que acontece? Aí o cara volta, e aí foi um pouco do que Carol trouxe, né? Não necessariamente precisa dessas imagens voltando pra infância, porque você consegue ser transportado para imaginar que aquele homem foi enforcado, e aí a gente vai para várias imagens da década de 20, do início do século, nos Estados Unidos, em que muitas pessoas negras eram enforcadas, né? Gente, que loucura. Mas realmente é muito forte todo o filme, né? Toda essa trajetória que o Magnus pontuou, né? Essa relação deles. A relação com a África também, para mim, é muito importante. Como eles pontuam muito essa questão racial em algum momento, né? Essa questão da relação dos brancos com negros, sobre se submeter de alguma forma, né? Sobre como ele acha, por exemplo, o personagem de Shed, como ele leva essa questão da música, e inclusive é uma coisa que acontece no final, e é um final assim, gente, o final da religião. Tem duas coisas super importantes nesse final, né? Na verdade, falando aqui agora desse momento final. Eu acho que primeiro realmente a morte do pianista, né? É um ponto, realmente acho que é o primeiro ponto alto, assim, desse final. Porque eu vou falar por mim, eu não esperava, tá? Não que eu não esperava que aquele personagem poderia agir de alguma forma daquele jeito. Mas eu não achei que seria com aquele outro personagem, sabe? Sim, com certeza. Eu achei até que o filme tava me levando a acreditar que ele ia matar o cara branco, ia esfaquear alguma coisa, porque ele encontrou aquela porta. Naquela porta eu já pensei, pô, ele vai matar esse cara branco, esse coroa, e vai jogar ele lá. O filme me deu um tapão na cara, e até você trazer essa reflexão aqui pra gente, que eu fui me tocar, eu acho que até já cabe entregar. Sim. Mas até chegar nessa reflexão eu ainda fiquei, pô, até contradiz o que ele fala antes do ensinamento que ele tirou do pai. Sim. Sabe, você matou um dos seus. Exatamente. De fato. Então, isso é super importante, e é trazer esse um dos seus. E é uma cena muito rápida, e tem cenas é muito forte, né, como isso acontece. Pra mim foi muito forte. E é muito forte. Eu preciso dizer que eu fiquei igual aos outros dois personagens. Eu fiquei parada. Isso tá acontecendo. Eu realmente fiquei, gente, isso aconteceu. Não era esperado mesmo. Eu fiquei estática mesmo, assim, sem reação. Preciso dizer, eu fiquei sem reação. Porque eu realmente não esperava. Gente, fiquei muito sem reação. Mas é isso, é uma mistura de coisas. Ele tava cheio de sentimento ali, o sentimento da recusa, porque ele tinha uma expectativa, ele comprou um sapato novo, porque naquele momento ele tinha a esperança de que, apresentando as músicas dele, isso aconteceria, né? Ele seria contratado. E isso não acontece. Então, a questão do sapato, gente, é muita semiótica, viu? É um negócio. Esse filme tem muita semiótica que às vezes você precisa. Tem uns impactos, assim, sabe? Parar pra poder entender o que tá acontecendo. Sim. Mas a gente acredita que, né, pra resumir aqui, que mesmo com algumas considerações que a gente fez em relação ao formato,
A gente acredita que vale muito Sim. a pena assistir, pra você conferir a atuação de Chadwick e de Viola, que são, assim, 2 nomes Sim. incríveis, 2 atores. Infelizmente, Chadwick faleceu, mas Viola que tá aí, enfim, incrível, maravilhosa. Mesmo não sendo protagonista, tá ficando um pouco, assim, de lado pra gente Sim. acompanhar um pouco mais Chadwick. Mas, de qualquer forma, a gente acredita que vale muito a pena. Acho que tem 1h30, né? Não é tão longo, então... É 1h30, Passa vale super rápido. O filme, ele é todo muito pensado. Tem esse outro final também, que assim, o final total é um cara branco, um time todo branco, tocando, gravando a música dele, né? Isso é muito... Eu já me arrepiei de novo falar, porque é muito doloroso, traz muito essa questão da questão do branco, do negro. Então o cara oferece a ele $5 pela letra dele, não é boa, não é o que as pessoas querem, mas na verdade ele não quer gravar um homem negro com uma banda negra, né? Então ele é bem forte assim no final. E realmente vale, como a gente trouxe, vale muito a pena ver por todo esse contexto, né? Apesar da nossa ponderação sobre o formato, mas a gente acredita que as outras coisas do conjunto com certeza fazem valer a pena. E é isso, se você já assistiu... Então é isso, conta aí nos comentários o que você achou e até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau. Pegar a flor da pele com perfumes. Olha o feitiço que essa nega é. Balanga das pulseiras e costumes. Vida no cabelo, samba no pé. E ter o mundo inteiro num abraço, mãe. Reverberando amor só pra você entender. Que o corpo é como um grito e dos belos mais bonitos